Bem-vindos à aula de hoje, eu sou o professor Rubens e você está numa aula de matemática. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de funções à função cosseno. Ela é muito similar à função seno e o método de construção também é bem similar. Repare novamente, nós temos os pontos basilares aqui, os principais, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Colocando na tabela, nós vamos encontrar o cosseno de 0, que dá 1, o cosseno de π sobre 2, que dá 0, o cosseno de π, que dá menos 1, o cosseno de 3π sobre 2, que dá 0, e o cosseno de 2π, que dá, novamente, 1. Prestem atenção, se você não sabe chegar nesses valores, círculo trigonométrico. Tem que decorar essa tabelinha, não tem alternativa. Então, os pares ordenados vão ficar 0 e 1, π sobre 2 e 0, π e menos 1, 3π sobre 2 e 0, 2π e 1. Vamos marcar esses pontos? Então, nós vamos ter lá o 0 e 1 marcando aqui, o π sobre 2 e 0 marcando aqui, o π e menos 1 marcando cá embaixo, o 3π sobre 2 e 0 voltando para o eixo e o 2π e 1 cá em cima. Na hora de desenhar, nós podemos até considerar esse ponto da simetria, né? Esse ponto de trás, para que você não ache tão parecido assim com uma função. Então, se você fizer o desenho aqui, repara, pareceria uma parábola, mas o que acontece? Ele completa nesse ponto e completa nesse ponto. Em vez de subir, ele vai fazendo novamente uma onda, assim como foi a função cosseno. A função cosseno que acabamos de desenhar foi essa. Agora, a função seno era essa daqui. Qual é a diferença entre as duas? Repara no ponto mais alto. O ponto mais alto está aqui, tá começando em cima do eixo, enquanto aqui, ó, ele começa no mais baixo. O eixo é o divisor onde a gente observa. Como as duas são muito similares, a gente diferencia a função seno da função cosseno a partir do desenho da sua onda. Na função seno, a sua onda começa no eixo 0 e a função começa subindo. Na função cosseno, aqui no ponto 1, ela vem descendo. Agora, se você tiver a função cosseno, também pode ser movimentada igual foi a função seno. A função tradicional é essa aqui, ó. Repara na linha azul. Agora, se você adicionar 1, você desloca 1 para cima. Se você reduzir 1, você desloca 1 para baixo. De novo, repara que ela toca no eixo na parte mais alta e desce. A função seno é o oposto disso. A função cosseno também pode ter o x puro, de novo na azul, e o x multiplicado por 2, a vermelha. Repara o que aconteceu, a amplitude reduziu, a função ficou menor, o gráfico ficou um pouco menor. Então é isso aí. Se você for reparar, ela é muito similar à função seno. A diferença é onde ela começa, o deslocamento para cima e para baixo. E o tamanho da abertura, da amplitude da onda, permanece com a mesma característica que nós aprendemos na senoide. Não esquece de baixar os exercícios do link da descrição desse vídeo. Tem também uma apostila com as explicações. Bora trabalhar!